Pessoal, é o seguinte, então, a gente tem aqui uma figura que representa, né, de maneira esquemática. Então, olha só, a situação que a gente tem aqui é o que vocês tinham lá no laboratório, né? Duas cargas, uma em cima de uma rampa, independente de ter rodinha ou não. E a gente vai, a primeira coisa importante numa situação como essa daqui é identificar que forças atuam no sistema. Então, desse lado aqui, que está pendurado, a gente tem vou chamar de 2, tá? P2. E se esse cara aqui não cai, é porque a gente tem uma tração T2 aqui. Se ele tivesse em queda, P2 supera T2. Se ele tivesse subindo, T2 supera P2. E se ele está parado, P2 e T2 têm módulo igual. Tá? Aqui é a altura inicial, que a gente não. Porque a gente aqui não vai usar, porque a gente vai considerar o caso estático. Tá? Do lado de quem está apoiado na rampa, o que, que a gente vê? A gente tem o peso, vou chamar isso aqui de P1, a força normal, né, como o próprio nome já diz, normal ou perpendicular à superfície. Esse objeto está sendo puxado para cá pelo cabo que a gente usou lá, o fio de nylon. Tá? E temos ainda a força de atrito, que vai depender se esse cara daqui é o máximo ou o mínimo possível. Por quê? Se esse cara daqui, se P2 for máximo, vou colocar aqui em azul, tá? P2 máximo, ele vai estar tendendo a puxar o objeto para cima, ele vai estar no limite, né, na iminência de arrastar esse cara para cima, e aí a força de atrito vai ficar para baixo, como sempre se opondo ao movimento. Tá? Se, por outro lado, deixa eu colocar uma cor bem cheia, vou colocar um roxo. Se o P2, por outro lado, estiver próximo do mínimo necessário para manter o sistema em equilíbrio, aí é o oposto. Esse cara vai estar na iminência de descer, correto? Então a gente teria aqui força de atrito no sentido para cima, tá? E entre esse mínimo e máximo de P2, a gente vai ter equilíbrio estático. Então a gente vai fazer o cálculo, eu vou chamar aqui de caso A, o máximo, e caso B, o mínimo. E nós vamos ver que nos dois casos é possível chegar a uma equação que fornece o coeficiente de atrito estático em função das demais variáveis envolvidas. Tá? Tudo bem até aí? Então vamos fazer. Agora, o que está faltando fazer aqui? Está faltando fazer a divisão do peso em P1x, tá? Que é a componente de arraste, plano abaixo, e a componente P1y, que é aquela que pressiona o objeto sobre a bancada. Nós já tínhamos visto antes, mas se alguém tiver dúvida, a gente pode repetir, que esse ângulo daqui entre o peso e a componente y é igual ao ângulo do, do plano. Tá? Para quem não lembra, rapidinho, ó, aqui a gente tem um triângulo retângulo, retângulo aqui.
E aqui nós temos um triângulo retângulo, retângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui pertence a este triângulo maior. Então, ele é igual para os dois. Logo, o terceiro tem que ser igual a esse. Ok? Ou não foi? Ó? Recapitulando, vamos lá. A gente tem um triângulo retângulo aqui. Tá? Retângulo aonde? Retângulo aqui. Aqui tem 90 graus. Tá? Esse ângulo aqui pertence tanto a esse triângulo que está aqui apontando para cima, quanto a esse maior. Então, ele é comum aos dois. O de 90 graus está aqui, o de 90 graus no outro está aqui. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse, já que é a soma dos dois triângulos. A vértice sai do centro do lado. Aqui para cá, isso. Ele é um triângulo que está aqui. Tá? E o outro é esse amarelo. Então, 90 aqui, para o amarelo, e para esse 90 aqui. Ok, os dois têm 90 graus. Tá? Esse daqui é comum tanto ao amarelo quanto ao que está aqui na vertical. Então, o mesmo ângulo. Logo, o terceiro ângulo desse e desse tem que ser iguais para somar os 180 graus. Tá? Então, por isso, a gente tem que esse ângulo aqui é o próprio θ. Tá? Por conta dele ser o próprio θ, a gente tem então que P1y é igual ao próprio P1 vezes o cosseno do ângulo θ, porque ele é o cateto que está ao lado do ângulo, e o outro é o oposto, portanto, o P1x, o P1 de arraste, né, plano abaixo, é o P1 seno de θ. Tá? Tudo bem até aí? Então vamos fazer o caso A, que é P2 máximo com P2 máximo, então a gente tem a força de atrito apontando para cá. Tá? Beleza. Nós temos, nesse caso, sobre o objeto 2, que P2 tem que ser igual a T2 para que eu tenha equilíbrio, fique tudo estático. No eixo vertical, aqui, nós temos que a força normal tem que ser capaz de anular P1y, ou seja, P1 cosseno de θ. Senão, eu teria movimento na vertical. E na horizontal, nós temos que T1, que é a força que está apontando para cima, tem que anular essa soma aqui de P1x, P1 seno de θ, mais a força de atrito. Tudo bem? E no caso B, em que eu tenho P2 mínimo, o que muda? A gente continua tendo P2 igual a T2. Nós vamos continuar tendo força normal igual a P1 cosseno de θ. E a mudança vem só com relação a quê? Ao eixo X, tá? Por quê? A força de atrito, ao invés de estar apontando para baixo, ela agora aponta para cima, porque a tendência, no caso desse cara aqui ser o mínimo, é desse aqui descer. Então, aqui a gente tem que T1 mais φ é igual ao P1 seno de θ. Tá? Então, qual é a diferença entre os dois? É
a força de atrito está do lado do peso ou a força de atrito está do lado da tensão no cabo. Tá? Lembrando que o nosso objetivo é chegar num resultado em que eu possa calcular o coeficiente de atrito em função das demais variáveis que vocês têm. Vocês têm as medidas que vocês fizeram ontem. Tá? Então, se a gente olhar para cá, qual é a medida que a gente não tem? Ó, o P2 vocês têm, o ângulo vocês têm, P1 vocês têm. A gente não tem o P e a força de atrito. Então a gente vai ter que eliminar a tensão e deixar força de atrito em função de todo o restante sem ter a tensão. Então, ó, onde é que está o nosso foco? A gente quer isso aqui e isso aqui, e a gente quer eliminar isso, né, da nossa equação, porque a gente não tem os valores de tensão. Tá? Então vamos trabalhar isso. O que vale para as duas, tá? Tensão 1 e tensão 2 tem que ser iguais em módulo, senão a gente teria um elástico e não um cabo inextensível. E também a gente vai usar um modelo em que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá? Isso vale para os dois casos, por isso que eu coloquei aqui no meio. Então, com isso, como é que as duas equações vão ficar? Seguindo aqui. Ó. P2 é igual a T. Força normal, P1 cosseno de θ. E tensão é igual a P1 seno de θ mais coeficiente de atrito vezes força normal. E do outro lado, bem semelhante, P2 igual a tensão, força normal igual a P1 cosseno de θ, e tensão mais μ força normal igual a P1 seno de θ. Tá? Tudo bem até aí? Conseguindo acompanhar? Agora, vamos ver o seguinte, ó. Onde tem tensão aqui embaixo, eu posso substituir por P2, já que P2 é uma medida que eu tenho. É o valor que vocês colocaram lá pendurado, né, naquele ganchinho. Onde tem força normal, que a gente não tem, a gente pode substituir por P1 cosseno θ, já que é uma combinação de duas coisas que a gente tem, P1 e cosseno do ângulo. Mesma coisa aqui desse lado, ó, força normal em função de valores que eu conheço. E tensão substituído pelo P2, que a gente tem o valor. Como é que isso vai ficar então? Onde tem T, P2. P1 seno θ permanece. O μ é o que a gente quer calcular e a força normal P1 cosseno de θ. Então agora, ó, isso vocês têm, isso foi medido, isso também e isso também. A única coisa que vocês não mediram foi o μ. Então como é que a gente vai fazer para isolar esse μ aqui? Primeira coisa, eu vou passar este termo para o outro lado da igualdade.
Então vai ficar P2 menos P1 seno de θ mais mi, igual, né? Igual a mi P1 cosseno θ. E agora eu vou pegar esse termo aqui e vou passar para o outro lado também, só que ele vai dividindo. Então vai ficar assim: P2 menos P1 seno de θ dividido por P2 cosseno de θ. Isso é igual ao mi. É P1, é P1. Ficou bem. E do outro lado, bem parecido, só que a gente vai ter uma mudança de sinal, né? Então, ó, onde tem T, P2, isso, mais mi, onde tem força normal, P1 cosseno de θ, e do outro lado, P1 seno de θ. De novo, eu quero isolar esse cara, então agora eu vou passar o P2 para o outro lado, então vai ficar mi P1 cosseno de θ igual a P1 seno de θ menos P2. Por último, mi igual a P1 seno de θ menos P2 P1 cosseno de θ. Então, a gente vai ter como resultado, né, para o que vocês vão calcular, o quê? É uma aproximação, claro, porque a gente está desprezando o peso do carrinho e o peso dos eixos, né? Mas o interessante aqui é que vocês podem ver o seguinte: quanto vale o mi? Tá? O mi vale P2 menos P1 seno de θ dividido por P1 cosseno θ, medido de um jeito, tá? E qual é o outro valor que a gente vai buscar? P1. Faz sentido isso aqui, ó? O valor vai ser diferente. P1 menos P1 seno de θ. P1 seno de θ menos P2 P1 cosseno θ. Qual é a diferença? A diferença vai ser só o sinal. Tá? Então, o que a gente vai adotar? O valor positivo, o módulo disso, porque esse sinal está só dizendo se ele está apontando para um lado ou para o outro. Tá? É só isso. Então, vocês vão fazer o cálculo usando esses valores, o ângulo que vocês mediram, P1, o que vocês acrescentaram lá no carrinho. Então, a gente está desprezando o peso do próprio carrinho. E do outro lado, o P2, a gente está desprezando o peso daquele gancho. Na verdade, o gancho, como ele tem dos dois lados, ele estaria equilibrando. Anula, é. O que a gente está desprezando é só o peso do carrinho mesmo. Tá? Mas é uma ótima estimativa que vocês podem fazer de qual é o coeficiente de atrito envolvido ali. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.